visto é uma inflação um pouco mais pressionada, especialmente em 2021, mas ela começa a aparecer ali, especialmente em 2022, que acho que é um foco de preocupação, especialmente por conta do Banco Central, que subiu ali perto de 1 base point em relação à semana passada, mas já está acima da meta de 3,5, o que significa que o Banco Central deve, ou provavelmente vai se manifestar em relação a isso. Agora também a gente vê movimentações que os analistas de mercado têm revisado também suas projeções de taxas de juros para o fim de 2021, especialmente também reflexo dessas condições, né? Então elas subiram 50 basis points para algo perto de 5,5. Uhum. O Guilherme, o IBGE divulgou o IPCA de março com uma aceleração de 0,93%. Esse é o maior índice, né, no mês desde 2015. Como que você tem acompanhado os índices de inflação aqui no Brasil? Quais os impactos que esses números podem causar por aqui? Certamente, o número ele tem vindo um pouco mais salgado, né? Acho que tem alguns elementos que têm aparecido, têm preocupado grande parte dos analistas. A gente tem visto especialmente itens relacionados à alimentação, né? Carne, o próprio pãozinho. Acho que tem vários elementos aí que, obviamente, também acabam puxando a carne, como o milho lá fora está subindo demais. Você tem uma demanda muito forte por produtos alimentícios lá fora, em especial puxados por China, por exemplo, e commodities, de forma geral, tem sido um driver importante lá fora. Você tem um contexto também por trás disso, onde usualmente taxas de juros acabam estimulando esse tipo de mercado de commodities, e aí isso obviamente acaba se manifestando para cá por N fatores. Primeiro, né, preços de commodities em dólar têm subido. O que seria usual a gente ver seria uma acomodação da nossa moeda, do real, quando as commodities subissem, né? O que não tem acontecido tanto, saiu um pouco do padrão histórico, e aí o que acontece é que a cesta do brasileiro médio, né, quando a gente olha para o IPCA como referência, ela ficou mais cara, porque o preço em dólares subiu, e o dólar, né, a nossa moeda em si, ela não sentiu esse aumento do preço de commodities, porque em última instância, como o Brasil é um grande exportador de commodities, preços mais elevados significam um ingresso de capital, ingresso de dólares mais elevado. E esses ingressos, de fato, não têm sido suficientes ou não têm acontecido de uma maneira tal que apreciar um pouco a moeda. Então, isso acaba certamente preocupando um pouco a dinâmica de curto prazo das projeções de inflação e, naturalmente, também do Banco Central do mercado. Uhum. O Guilherme, muitas pessoas estão falando que o câmbio está muito descolado dos fundamentos. Na sua opinião aí, o que você acha que está acontecendo com o real? O que está ocorrendo com o real? Eu acho que acho que o principal, você tem alguns fatores, né? O principal deles é certamente um risco fiscal, que eu acho que até fazendo um paralelo com esse elemento que eu mencionei há pouco, né? Quando a gente vê moedas andando na contramão, por exemplo, de commodities, ou termos de troca que a gente costuma usar, elas perderam essa correlação negativa que existe, aqui no caso do Brasil. E acho que grande parte disso a gente pode atribuir ao risco fiscal recente. É claro que você também tem outros elementos importantes para justificar isso. Entre eles, a gente tem uma taxa de juro muito baixa, e para qualquer tipo de investidor externo que ele queira trazer o dinheiro para cá, o que ele faz, né, quando o investidor decide, avalia se faz sentido, por exemplo, adquirir títulos de renda fixa aqui, ele também tem um risco de exposição cambial. Então, para ele é interessante sempre fazer esse tipo de movimento, esse tipo de investimento, num contexto onde a moeda não varie tanto, né? Então, o pessoal fala, por exemplo, de o retorno que você tem ajustado à volatilidade da moeda. Quando você olha por várias métricas, a nossa moeda ela ainda tem um retorno baixo ajustado a esse tipo de risco. Então, você tem um juro baixo, que a gente está vendo justamente um ajuste, né, da taxa de juros, e isso possivelmente vai ajudar a conter essa dinâmica, e o risco fiscal. Agora, você tem outros elementos também que jogam na direção inversa, né? Uma vez feito isso, as nossas commodities estão elevadas, as commodities estão elevadas, que para o Brasil é ótimo, então você tem ali um elemento que poderia ser compressor em relação a esses prêmios de risco, e, obviamente, o orçamento, né, a discussão do orçamento, uma vez saindo, possivelmente, ela poderia ajudar um pouco nisso. E você tem também outros elementos, tal como a dinâmica de crescimento nosso, relativa a outros países, especialmente Estados Unidos. Se a gente engatar uma taxa de crescimento, uma dinâmica de crescimento um pouco mais célere, isso poderia também beneficiar a dinâmica da nossa moeda.
Queria trazer o Marco Saravalli aqui para nossa conversa também. Eu sei que o Marco sempre tem perguntas aqui. Fica à vontade, Marco. Primeiramente, um prazer enorme ver Guilherme Atui por aqui. Muito prazer, bom, muito obrigado pela presença. Eu tô bem melhor agora, né? Passou a chegar. Ô Guilherme, vamos continuar nessa parte de moedas e câmbio aí. Entender, assim, quando a gente olha a bolsa, outros tipos, até apenas pela moeda, né? A gente viu um 2020 bem ruim para o Brasil e 2021 continua, né? Queria entender, assim, com você, se justifica, né, toda essa... O Brasil, como, não sei, dependendo da comparação que você faz, o Brasil ou está pior ou um dos piores entre vários concorrentes, em vários peers, né? Primeiro, será que justifica, né, todo esse nosso desconto, né, essa nossa desvalorização? E segundo, será que em algum momento, né, o que seria um momento aí realmente para a gente recuperar, né, o que faria a gente recuperar pelo menos um pouco desse atraso, desse desconto aí que está tendo muito grande, né, medindo principalmente pela moeda, né? Putz, eu acho que lá fora tem um incentivo muito grande de estímulos monetários, né, não só estímulos monetários, mas fiscais, que vão puxar, em primeiro momento, exatamente as bolsas locais, né? Então, os Estados Unidos, no caso, fazendo um belo estímulo fiscal juntamente com o monetário ajudando hoje, antes de afetar o resto do mundo, afeta lá. Então, só esse efeito, eu acho natural que puxe muito mais lá antes do que o resto do mundo. Então, você tem um descolamento ali por algum tipo de esteroide que a gente ainda não sabe exatamente medir até onde isso vai, né? Agora, você tem questões idiosincráticas do Brasil, tal como essa questão fiscal, que atrapalha um pouco a dinâmica de ingresso de capital. Quando você olha, por exemplo, a bolsa em dólares, ela certamente está bem descontada. Agora, a gente tem um problema sério aqui, né, a ser resolvido. A gente tem eleições à frente, onde acho que grande parte dos investidores possivelmente poderiam querer esperar um pouco antes de talvez colocar de novo o Brasil no seu portfólio de forma permanente, né? Mas é natural que o Brasil, conforme os emergentes forem ganhando um pouco de espaço, o Brasil ele faz parte daquela caixinha de emergentes. Então, o Brasil acaba sendo beneficiado indiretamente também em movimentos tal como esse. Quer dizer, quando emergentes passarem a ganhar um pouco mais de espaço, a gente também acabaria ganhando um pouco de fluxo de capital. Então, mas eu acho que tem essas duas questões que acho que dificultam um pouco a análise, né, que você tem um efeito muito forte de estímulos lá fora, que impactam muito mais lá fora, com efeitos idiosincráticos aqui.